Nesses últimos dias eu decidi ouvir Bad Bunny pela primeira vez e isso me levou a uma crise existencial. Depois do Super Bowl eu decidi que eu queria começar a ouvir Bad Bunny porque, essencialmente, eu nunca tinha ouvido nada dele. Eu cresci sendo moleque do rock, então quando eu cresci eu ouvia muita música de fora, mas não necessariamente música em espanhol, era mais música em inglês, seja dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Então, chegar algum artista latino pra mim era uma coisa muito tipo quando furava a bolha. Sei lá, Shakira lançou uma música impossivelmente famosa, chega até mim. Tirando isso, mais nada. Além disso, eu fui DJ durante alguns anos, então quando o reggaeton deu uma estourada aqui no Brasil, eu conhecia meia dúzia de músicas que eu era obrigado a tocar porque as pessoas pediam. Talvez eu toquei algum do Bad Bunny, mas eu não saiba. Enfim, era tudo isso que eu sabia sobre ele até então. Como você provavelmente já sabe, o álbum que levou o Benito ao estrelato mundial, que é o Debí Tirar Mais Fotos, tem uma capa e uma música título muito impactantes. A música título, por mais que não seja necessariamente sobre pessoas que não estão fisicamente mais aqui, tem uma mensagem que bate muito forte, principalmente em dois versos bem específicos. Eu separei num papelzinho para poder não esquecer. Basicamente ele fala: eu devia ter tirado mais fotos quando tinha você, eu devia ter dado mais beijos e abraços quando pude. E a capa do álbum, obviamente, para todo mundo que é latino, tem uma interpretação meio óbvia, mas a questão é como a soma dessas duas coisas bateu em mim. Vamos começar por partes. Uns anos atrás, lá para 2018, eu escrevi com muito orgulho um texto no Medium sobre as fotos que eu não tirava quando eu viajava ou quando eu fazia alguma coisa específica. De uma maneira bem resumida, o que eu falo no texto é que as pessoas às vezes priorizam tirar as fotos a viver as coisas que estão acontecendo ao redor delas. Então a pessoa chega naquele lugar específico e foca em fazer uma foto perfeita para postar, ao invés de viver o que está acontecendo. E aí eu argumento nesse texto que, ao invés de focar nas fotos, eu tô focando em viver essas experiências, diferente das outras pessoas. E aí eu justifico que, inclusive, o meu feed do Instagram não é lotado de fotos, porque ao invés de estar preocupado em fazer fotos, eu tô vivendo as experiências. É uma coisa meio redundante, mas é basicamente como eu penso sobre tirar fotos, em geral. A questão é que hoje em dia eu discordo completamente de mim mesmo. Alguns argumentos eu ainda acho que fazem sentido, por exemplo, no momento em que eu menciono que as histórias por trás das fotos valem muito mais do que as fotos em si, mas eu não lembrava desse texto, eu não lembrava que eu tinha escrito ele, e a lembrança só veio porque eu vi essas duas cadeiras no meu jardim colocadas de um jeito errado. No fim de semana passado, alguns amigos vieram aqui em casa, a gente estava conversando aqui no jardim, e para ficar confortável a gente puxou essas cadeiras e colocou de qualquer jeito. E elas ficaram largadas assim, e quando eu as vi no começo da semana, eu percebi que estava muito parecido com a capa do álbum do Bad Bunny. E no fim das contas é bem isso a capa, né? Cadeiras largadas, numa posição aleatória, embaixo de uma árvore, mas imediatamente conta alguma história. Ver essas duas cadeiras desse jeito e lembrar da capa do álbum me fez lembrar dos meus avós. Já faz um tempo que eles faleceram e de tempos em tempos, obviamente, eu lembro deles, das coisas que aconteceram e por conta dessa reflexão toda sobre o álbum do Bad Bunny, sobre a música, eu lembrei que eu não tenho muitas fotos com eles. Na verdade, as poucas fotos que eu tenho com os meus avós são de quando eu era muito criança, que meus pais tiravam fotos ali o tempo inteiro, ou durante alguns eventos especiais da minha vida, tipo a minha formatura ou o meu casamento. Para além disso, as poucas fotos que eu tenho mais recentes dos meus avós foram tiradas pela minha esposa em almoços de domingo ou na festa de aniversário de casamento que a gente fez para eles. Ver as cadeiras vazias me machuca, porque me faz perceber que eu devia ter tirado mais fotos deles quando eu pude. E aí isso me fez entrar em um outro buraco de reflexões. Como eu disse, eu cresci sendo um moleque do rock. E aí eu ficava, não gosto de fotos, eu sou um cara enigmático. Resultado, eu tenho um buraco na minha existência ali na faixa da adolescência de quase não ter fotos. O que é curioso, porque desde 2008 eu usava a câmera da família como se fosse minha para fazer os meus conteúdos da internet. Mas especificamente fotos é uma coisa que eu não tenho muitas. Eu até fiz uma pesquisa para fazer esse vídeo e achei uma foto ou outra ali da época que eu era adolescente, mas são fotos dos grupos de amigos meio, sei lá, esparsas, uma foto ou outra, num mês ou outro, ao longo do ano inteiro. Existe um buraco entre 2006 ali, quando eu tava na sexta série, e o final do meu ensino médio, que ele não vai ser preenchido justamente porque eu ficava fugindo das fotos. Fazendo essa pesquisa, eu percebi que tirando as fotos da infância, eu praticamente não tenho fotos com os meus primos, com os meus amigos do colégio, porque eu não tirava. Eu não tenho fotos da viagem de formatura da 8ª série, quase não tenho foto de viagem em família, simplesmente não existe esse momento da minha vida. Beleza, eu sou uma criança da década de 90, então quando eu era criança tirar foto era caro. Tinha que comprar um filme de 36 poses e era uma coisa caríssima. Fazer uma foto era uma coisa super especial pra família, era um momento que todo mundo se juntava, vamos tirar uma foto e tal. Só que o tempo passou e hoje em dia é praticamente de graça tirar uma foto. A única coisa que você gasta pra fazer uma foto é tempo e dedicação, porque de resto nem a memória do seu celular lota mais hoje em dia com as fotos. Refletir sobre isso me fez perceber que não faz sentido eu não ter foto. Agora eu tenho um buraco na minha memória simplesmente porque eu não tirei fotos em um momento que já dava pra tirar foto
fotos porque eu já tinha uma câmera digital. Eu entendo o Miguel de 2018 que escreveu um texto falando sobre não tirar fotos e viver o momento, só que ao mesmo tempo eu comecei a perceber que tirar fotos te faz reviver os momentos quando você revisita elas. Quando eu fui casar, a primeira decoradora do meu casamento, a gente estava tendo uma reunião e ela virou e falou que era importante que a gente gastasse dinheiro com fotos, porque a gente estava querendo gastar o mínimo possível. Ela falou, vocês vão gastar o máximo possível com foto e vídeo, porque a decoração vai embora, a comida vai embora, a bebida vai embora, as pessoas vão embora, mas as fotos vão ser o que vai ficar. E eu não me arrependo dessa decisão, e a partir daí eu comecei a pensar muito mais sobre a importância das fotos em eventos, em situações, viagens. Enfim, meus avós morreram e eu quase não tenho fotos com eles. Não tem como eu tirar mais fotos agora. As únicas coisas que restaram foram poucas fotos e vídeos. Poucas, não muitas. Depois que eu casei, por conta da minha esposa e dessa conversa com a decoradora, eu comecei a tirar mais fotos. Então, quando a gente foi pra nossa lua de mel, eu fazia muitas fotos dela, eu fazia fotos nossas, e a contragosto eu deixava ela tirar fotos minhas. E eu fui aprendendo a fazer isso. Então, as viagens que eu fiz pra Disney, pro Japão, tá tudo documentado. Nessa última ida pro Japão agora, eu comprei uma câmera nova e eu decidi que eu queria aprender a usar ela ao máximo. Então, eu decidi fazer o máximo de fotos e vídeos possíveis durante a viagem. Foram mais de 2.000 fotos, mais de 500 vídeos. Você provavelmente não vai ver quase nada disso, mas eu vou. Quando eu quiser mostrar para algum amigo ou algum parente, eu tenho essas fotos e posso mostrar para eles como parte da minha memória. O ser humano é um animal extremamente visual. A gente começou a se comunicar com pinturas rupestres e foi evoluindo para as pinturas ali da época da Roma Antiga, chegamos a frescos gigantescos e hoje em dia a gente tem a fotografia. E de novo, a fotografia não tem custo mais. Ela é uma coisa que só precisa de dedicação. Então, parar um segundo e tirar uma foto pode ser uma coisa que parece chata, mas vai te guardar uma memória. Não é foto. O que você vai fazer? Eu não planejei que tipo de vídeo que eu vou gravar. Então na hora que eu vou gravar, não sei se eu gravo horizontal. Ter abdicado de fotos em alguma fase da minha vida não me deixa arrependido, mas o que me frustra é perceber que por não ter tirado essas fotos, essas memórias vão se perder ao longo do tempo, porque eu não tenho mais um gatilho para trazer essa memória de volta. Não existe um explorar no meu celular que vai trazer memórias que não foram fotografadas ou filmadas. Simplesmente não existe. E é curioso porque toda a narrativa desse vídeo começou justamente por conta de uma memória imagética da capa de um CD que eu comecei a ouvir depois do Super Bowl. Lá no começo, quando eu falei da capa do álbum, dessas cadeiras de plástico, eu deixei passar um único detalhe de propósito. O meu avô se sentava nessas cadeiras. Na porta da casa dele tinha uma cadeira que ele sentava numa sombra e ficava vendo a rua, vendo o movimento. Mas isso era uma coisa tão presente na vida do meu avô que ele é eternizado no Google Street View. Na rua da casa dele, as fotos que existem lá, ele tá sentado na cadeira de plástico olhando a rua. Às vezes ele tá atento, às vezes ele tá dormindo, mas ele tá lá, sentado na cadeira de plástico. E a cadeira de plástico vazia na capa do álbum do Bad Bunny me fez lembrar que ele não tá mais aqui. E é uma foto que eu não tirei, que me fez lembrar que eu devia ter tirado mais fotos. Não o tempo todo, mas eu devia ter tirado mais fotos.